Olá, estamos começando o Viva Mais, o seu programa de saúde, e é sempre muito bom estar com você. E a gente já começa agradecendo a participação de vocês, os e-mails que nós temos recebido. A gente recebe e-mails do mundo todo, muito obrigada. A gente recebe Israel, França, Alemanha, Estados Unidos. Aí você pode estar assistindo e está perguntando, mas como, né? O programa passa lá? Não, nós temos o nosso site, www.programavivamais.com.br, e as pessoas que assistem acabam entrando no YouTube, vendo os outros programas e muitas vezes mandam para os seus parentes fora do Brasil. E a gente quer agradecer a participação de todos. É muito gostoso receber os seus e-mails, é muito bom a sua participação e as suas dúvidas também, né? Que a gente procura trazer os melhores médicos que nós conhecemos para vocês. Então, a gente sabe que aqui a gente fica perguntando até, eu tento pensar o que a pessoa leiga pode ter dúvida e perguntar também, mas ficam dúvidas, a gente sabe disso. Então, mande suas perguntas e a gente promete que a gente traz os profissionais de novo. A gente, quando for o Vitor e o Miguel, a gente faz um programa só respondendo perguntas. Continue participando, é muito bom ter vocês conosco. E hoje nós estamos aqui no programa com o Dr. Fernando Sanches, que é ortopedista, traumatologista e especialista em cirurgia da coluna. Prazer, Fernando, em tê-lo aqui, que seja a primeira de muitas. Em primeiro lugar, agradecer o convite, né, Dr. Miguel e doutora Ana, porque esclarecer para o público esse tipo de assunto é muito importante, principalmente pela prevalência desse tipo de sintomas, de dores e de problemas de coluna na população em geral, né? Seja bem-vindo. Obrigado. Fernando, nós vamos chamar de Fernando, tá? Isso. Então tu para com essa história de doutor que aqui, senão nós vamos ficar mais velhos do que nós já estamos. Tá certo. Mas a gente estava conversando antes de começar, né? E como a Ana falou para a gente, o interessante é que a gente acaba aprendendo sempre com quem a gente traz aí. Eu tinha te perguntado até antes do início do programa a prevalência, quer dizer, é muito frequente problema de coluna no teu consultório? Na verdade... O problema de dor nas costas, vamos dizer assim, né? Na verdade, Miguel, assim, dor nas costas é algo que atinge, por estatística mundial, assim, 80% das pessoas em alguma fase da sua vida, tá? Mas, na verdade, o que a gente vê é que isso é 100%. Todos nós, em algum momento, se vivermos a longevidade que a gente tem que viver, não morrermos antes de alguma outra coisa, a gente vai ter algum episódio de dor nas costas, alguma crise aguda ou alguma dor crônica, né? Então, o consultório hoje é lotado. De qualquer ortopedista, 60% das consultas são relacionadas à coluna, né? Isso é um dado estatístico, né? Claro que se o camarada é especialista em joelho, ele vai atender muito joelho, mas ele vai atender alguns casos de coluna que inadvertidamente vão consultar com ele. Então, hoje em dia, tratar a coluna é algo muito importante, porque a população está vivendo muito e, se não se tratar, vai acabar tendo uma má qualidade de vida. Não adianta estar com o coração bom, ter tratado 2, 3 tumores, às vezes, ser feito quimioterapia, isso e aquilo, sobreviveu aquilo tudo, mas está na cama, às vezes, ou está com uma grande capacidade, tendo que tomar remédio diariamente para poder se sentir melhor. E, às vezes, isso não funciona, e, às vezes, nem um procedimento cirúrgico, já numa fase muito avançada, funciona. Por isso que a gente sempre trabalha, hoje em dia, com a prevenção. O que a gente costuma falar, viu, Fernando, isso a gente trabalha muito fazendo saúde, né? O termo certo é anti-envelhecimento, né? Mas tem um pessoal na medicina que fica irritado quando se fala em anti-envelhecimento. Eu digo, olha, eu vou para 31 anos de formado e sou cirurgião plástico. Quer dizer, eu não me lembro de ninguém ter pedido para eu envelhecer ele. Então eu trabalho com anti-envelhecimento desde o início, né? Mas tudo bem, vamos falar em saúde, tá? Então a gente costuma sempre dizer o seguinte, que em saúde a tua idade é do teu órgão mais velho. Quer dizer, não adianta o cara estar aí fazendo exercício, massa muscular bonita, entendeu? Se cuidando, de repente, o pulmão tá bom, o coração tá bom. A coluna dele é a coluna de um velho de 100. Exatamente. Ele tem 100 anos. Né? Exatamente. E o que a gente nota muito hoje em dia, eu te perguntei porque assim, eu tenho pacientes que a gente está operando de cirurgia plástica, pessoas jovens, e que lá pela tanta anestesia local, com sedativo, lá pelas tantas, o cara não para quieto. Daí o anestesista, fulano, está sentindo alguma coisa? Não sei, o cara com um remedinho, está dormindo? Não, eu tenho problema nas costas. Mas é muito frequente, muito frequente. E gente jovem, gente nova. Não, imagina na cadeira dentista, tu começa a deitar, não deita muito, me dói as costas. Tem muita gente com dor nas costas. E os dentistas também sofrem muito, né? Pela posição de trabalho, né? A Principalmente da cervical, é terrível. Né? O que eu sempre digo hoje em dia para os pacientes é que tratar o idoso é mais fácil que tratar o jovem.
né? Porque o jovem, pegar um rapaz de 30 anos já com desgaste na coluna, que está avançando, né, e está tendo incapacidade para o dia a dia, para o trabalho ou para atividade simples, às vezes jogar um futebol, que é uma coisa normal para uma pessoa de 30 anos, ele já não consegue mais. E esses pacientes vêm no consultório muitas vezes deprimidos, frustrados, vêm às vezes com a esposa que está reclamando porque ele já não produz mais o mesmo, sabe? Já não quer mais tanto trabalhar, quer ficar mais deitado. Então a gente tem que resolver isso porque isso acaba formando um círculo vicioso, às vezes de depressão, de dor, de baixa estima, uma série de coisas. Então tratar a coluna não é só tratar o órgão, vamos dizer assim, a coluna, os ossos da coluna, os músculos, é tratar o todo, né? Me diz uma coisa, ó, a gente já entrevistando, por exemplo, o oftalmologista, ele já falou que existe uma idade que todo mundo vai ter catarata, por exemplo. Certo. Na coluna existe uma data, por exemplo, aos 70 anos, aos 80, todo mundo vai ter problema de coluna ou a gente pode evitar isso? Na verdade, existe a diferença entre doença e a coisa natural. Desgaste. Eu sempre digo assim, quando a gente pega a foto de uma ressonância magnética, é como se eu estivesse olhando a foto de uma pessoa. Quando eu olho para ela, eu vou dizer, essa pessoa dessa ressonância tem 70 anos. Mas se eu botar a ressonância para o lado, olhar e for uma pessoa de 30 anos, essa pessoa tem uma doença, porque o desgaste dela não está natural. Ela está muito mais avançada do que deveria estar para a idade dela. Se aquela ressonância estiver realmente sendo uma pessoa de 70 anos, ela não tem propriamente uma doença, ela tem algo que é natural para a idade dela. Mas isso também vai gerar alguns problemas. Ela vai ter dor, ela vai ter desconforto. Mas numa pessoa de 30 anos é mais problemático, porque ela tem mais 40 anos de vida produtiva pela frente, até chegar aos 70, e ela tem que viver isso bem, ela tem que trabalhar, ela tem que produzir, ela tem que ter filhos, então isso gera muito problema na sociedade para aquele paciente, para aquela família. Então aquele paciente é muito importante ser tratado precocemente e não ir deixando. Com o aumento da longevidade, todas as técnicas cirúrgicas, os tipos de tratamentos evoluíram. Porque antigamente o paciente de 30 anos, que tinha um problema mais severo na coluna, ou que estava avançando, ou que não estava adequado para a idade, o médico olhava para ele e dizia, olha, tu vai levando isso aí até morrer, ou até não aguentar mais. Porque a gente tinha poucas alternativas e a expectativa de vida era outra. Com 50, 60 anos a gente era velho. Hoje a gente não é mais velho com 50, 60 anos, pelo contrário, hoje pessoas de 80, 85 anos estão muito bem, vêm no consultório muito bem, com desconforto às vezes muito menor do que um jovem de 30. Se bem tratados. Né? A expectativa de vida, quando eu tinha 12, eu me lembro que se falava isso, a gente tinha na matéria de geografia, né, que era história e geografia, a expectativa de vida do brasileiro era 50 anos. Exatamente. E eu me lembro, na época, se a gente se reportar um pouquinho... Imagina, hoje aos 50 a gente é tudo guri. Não, mas é que, Ana, é só tu te lembrar os parentes da gente, pais, avós, né? As pessoas com 40 anos eram velhas, se vestiam que nem velhas, 50 anos, então, se a expectativa de vida era aquilo ali, hoje em dia nós já passamos da expectativa, por isso que eu sempre digo para o paciente, eu digo, olha, se tu está procurando ter saúde para quem tem 50, não precisa ir no médico não, porque na minha época com 50 o cara já estava a caminho do além, né? Agora, como aumentou muito a expectativa de vida, quer dizer, a gente já sabe que já nasceu o ser humano que vai viver quase 150 anos. Então, imagina o cara viver dos 70 que seja, né, mais 70 anos entrevado numa cadeira de roda, ou com dor nas costas, que a dor é cruel, né? Não tem como se acostumar com esse negócio, me acostumei com a dor, ninguém se acostuma, mas né? sabe, Miguel... Isso, pelo amor de Deus. Eu sempre digo mesmo para os pacientes, a dor na coluna, ela funciona que nem uma pedrinha no sapato. Geralmente, 98% dos pacientes, eles não têm aquela dor que tem que ir correndo para um hospital, fazer uma medicação na veia, e aquilo se tiver que fazer, faz e passou. O problema é a dor residual, aquela dor do dia a dia. Então, os pacientes dizem muito que se acostumaram com a dor. E eu sempre digo, não, tu não te acostumou com a dor. Tu está convivendo com ela, é que nem aquela pessoa que não enxerga direito e vai se adaptando àquilo, vai se aproximando da televisão, deixa de ler as coisas, até um dia que ele pega um óculos emprestado de alguém e diz, pô, eu era cego e não sabia. Tirar a dor de alguém é a mesma coisa. Quando tu tira a dor dele, ele vê como ele estava sofrendo. E ele daí não passa a não aceitar mais aquela dor que ele tinha antes. A mesma intensidade. Porque ele se deu conta que ele tinha dor. E a pedrinha no sapato é um bom exemplo pelo seguinte. Se a gente for caminhar 500 metros ali, do Iguatemi até o Bourbon ali, tá? E tiver uma pedrinha no sapato apertando o dedão, todos nós vamos parar para abrir o sapato e tirar aquela pedrinha. Não é uma dor forte, não vai te matar, nada disso. Mas ela está te trazendo uma má qualidade, tu não consegue caminhar direito. E a dor na coluna é a mesma coisa.
Então as pessoas se acostumam a não fazer mais o exercício que gostavam, se acostumam a, tiver um móvel fora do lugar, eles se protegem, é inconsciente. Se acostumam a não fazer nenhum esforço a mais, a ficar mais deitado, mais parado, só que isso ao mesmo tempo vai trazendo outros problemas, vai atrofiando e a pessoa vai cada vez... E no subconsciente ela sabe que está fazendo aquilo. E isso aí acaba gerando uma depressão, uma ansiedade, uma falta de autoestima, porque ela começa a dizer, eu estou ficando incapaz. Isso é o que a gente mais escuta no consultório. As pessoas vêm e dizem assim, doutor, eu não sou mais o mesmo, eu não consigo mais fazer as coisas que eu fazia, e isso está me deixando angustiado. Porque eu sempre digo, para alguém chegar na frente do médico assim, doutor, me opera que eu não aguento mais, é porque o grau de estresse, de dor é muito grande. Né? Guardando as proporções para a cirurgia plástica, é a mesma coisa, porque a pessoa que vai para uma cirurgia plástica, ela também chegou num grau de estresse, está incomodando muito, porque enfrentar um bisturi não é fácil. Por mais que pareça hoje em dia fácil, é sempre um procedimento cirúrgico, existem seus riscos, e os pacientes sofrem muito com isso. Né? Então, eles acabam optando, muitas vezes, por fazer algum procedimento cirúrgico por causa desse grau de sofrimento. Mas, claro que antes disso, a gente tem uma série de tratamentos não cirúrgicos, né, que devem ser feitos para evitar uma cirurgia. Né? Qual é a causa mais frequente de dor nas costas? A causa mais frequente é a falta de atividade física, com certeza. Né? Então, às vezes, pacientes com um desgaste muito leve na coluna, pacientes jovens, principalmente mulheres hoje em dia, né, na faixa dos 30, 40 anos, que trabalham fora, têm 2 filhos, têm um marido, têm a casa para arrumar e não conseguem fazer atividade física. A mulher, por natureza, já tem muito menos massa muscular que o homem, por uma questão hormonal, então isso não sustenta a coluna, acaba gerando estresse, dor e acaba ficando com dor crônica. Né? Quer dizer, mais uma vez, exercício físico fundamental. Todos os médicos que vêm aqui de todos os assuntos, até o oftalmo diz que exercício é muito importante. Então fica... Postura também deve fazer muita diferença, né? Porque tem gente que vai largando a postura de uma forma completamente errada, né? É que é muito difícil a gente manter a postura no dia a dia. Né? Eu sempre digo assim, imagina você é um advogado que tem que ficar às vezes 4, 5, 6 horas na frente de um computador, lendo um processo, acompanhando. Quando tu diz descuidado, tu já não está mais na mesma postura. Né? Eu sempre brinco com os pacientes dizem, doutor, mas o senhor também está sentado o dia todo? Não, eu levanto e saio 50 vezes por dia. Então, quer dizer, eu não fico só na mesma posição. Agora, existem algumas profissões que a pessoa tem que ficar naquela posição, ou um trabalhador de uma fábrica, às vezes na frente de uma máquina, 8 horas por dia. Telemarketing. Né? Então, isso aí acaba gerando um estresse muscular num determinado parte da musculatura que está sendo muito usada e a pessoa não está condicionada para aquilo. E se ela tiver já algum problema na coluna, algum desgaste, alguma hérnia, alguma artrose, isso vai ser exacerbado, com certeza. Eu acho que a gente pode fazer um intervalinho, né, Ana? Podemos. Até para a gente fazer os tipos de cirurgias, né? Ou prevenção disso, né? Exatamente. Quais são as formas de prevenção que antes da cirurgia, Sim, na verdade, tem uma série de tratamentos que não cirúrgicos que são, a maioria dos pacientes vão melhorar com isso. Né? Que eu acho que é a grande orientação, né? Claro que a cirurgia depois também, acho que é uma curiosidade do paciente saber o que existe de moderno hoje, né? Mas as especialidades médicas, elas indicam cirurgia hoje em dia, a não ser a minha, né? Que a minha o cara chega pedindo para fazer, né? Mas a gente... E mesmo assim, Fernando, o que dá para evitar tratando saúde, tipo fazer o cara emagrecer em vez de fazer uma lipo, né? Com certeza. De retardar envelhecimento, mesmo na plástica a gente tem procurado fazer isso. Quer dizer, a cirurgia, ela realmente... ela passa a ser a última opção que o paciente tem. Ou aquela mulher que não tem uma ideia corporal exata e imagina que um seio absurdo vai fazer ela feliz também, né? Então, que vai ficar rica, o marido vai voltar para casa. Esse é o pior paciente para operar. Coluna, né? É verdade. Seio muito grande também dá problema de coluna, com não certeza, dá? Com certeza. Essas fantasias são as piores que existem, mas a gente já retorna, tá? Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada
avançada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endodontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Opa, churrasquinho com os amigos, hein? Muito bom. E aí, vai uma costela saborosa ou aquela picanha suculenta? Oi, amor. Amor, a Duda tá insistindo no cachorro de aniversário. Pensa nisso. Ai, ai, ai. O cachorro precisa de espaço, hein? Quem sabe uma bicicleta? Opa, churrasquinho com os amigos, hein? Muito bom. E aí, vai uma costela saborosa ou aquela picanha suculenta? Oi, amor. Amor, a Duda tá insistindo no cachorro de aniversário. Pensa nisso. Ai, ai, ai. Amor, Oi, amor. O cachorro precisa de espaço. tomei uma decisão. Quem sabe uma bicicleta? Ué, e o churrasco? Ai, 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 ai. E agora? Essa foi por pouco. Amor, Oi, amor. tomei uma decisão. Ué, e o churrasco? Ai, 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 ai. E agora? Essa foi por pouco, hein? A vida é feita de escolhas. Olá, tudo bem? Eu sou Laí Ribeiro, sou cardiologista, nutrólogo. Estou aqui para conversar com você sobre a sua saúde. Eu tenho 85 DVDs nessa área. Vou lhe apresentar alguns. Eu tenho aqui Envelhecer Sem Ficar Velho, Modulação Masculina, Modulação Feminina, Melhore o Seu Cérebro, Melhore Sua Vida e Mude Sua Alimentação, Mude Sua Vida. Conhecimento é poder. Você aprende, você vê a diferença que faz, você analisa e quando você for conversar com o seu médico, você vai saber dizer o que você quer. Porque hoje, suplementação faz parte da sua vida. É difícil você ter completa saúde sem fazer suplementação. O solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado. Não tem jeito de você viver só da alimentação. Você tem que aprender a suplementar. Aqui está a linha para você. Tá bom? Boa sorte. A gente estava comentando aqui no intervalo que, graças a Deus, a Ana estava dizendo que a gente não herdou. Se tem um fator genético, claro, né? A gente sabe que as famílias... Eu vou perguntar para o Fernando, não vou responder não. Mas a gente sabe que as famílias normalmente herdam doenças familiares, né? E que a saúde, a gente encara a saúde como se fosse um elo de uma corrente. Tem famílias, a nossa família, o problema é cardíaco. Nós, por enquanto, nos escapamos dessa, né? Tem famílias que o problema é fígado, tem outros que o problema é o pulmão. Por isso que a gente diz assim, mas o fulano, coitado, nunca fumou, nunca lado. Não chega lá, Nós né? temos um lado que é coração, nós temos um outro que é fígado, né? Bom, mas eu estou me escapando das duas coisas para nós por dois, enquanto né? nós estamos livres dessas duas. E coluna eu acho que ninguém da família, né? Porque tinha gente da família com 150 quilos que... Não, ninguém tem problema de coluna. Tem fator genético, Fernando? Na verdade, cientificamente, não existe nenhum grande estudo que confirme do ponto de vista genético. Mas é uma coisa bastante óbvia, assim, no dia a dia, e se fala muito em congresso, em livros, a respeito desses fatores genéticos. Eu atendo famílias inteiras. Da avó, da filha, dos filhos, e já me trazem os netos de 15, 16 anos para fazer exames. E essa semana passada mesmo, uma senhora de 70 anos que foi operada de uma estenose severa cervical, daí o filho consultou comigo há 2 meses atrás, também com indicação cirúrgica já de 40 e poucos anos, uma indicação cirúrgica já com mielopatia cervical, e ele me trouxe o filho de 17 anos. E semana passada, agora, vem o filho de 17 anos, com a ressonância que eu tinha solicitado, e também já com uma estenose de canal aos 17 anos. E eu disse, olha, dá para publicar esse caso, porque a mãe, o filho cada vez mais precoce, né? O filho não tem sintomas, mas já tem a doença, né? O que a gente costuma achar, quando a gente atende pacientes assim com coisas familiares, né? Mesmo o que não tem
como tu disse, comprovação genética, no caso do problema da coluna, né? É que às vezes, Ana, até pelo fato de a família ou o filho ter sido criado igual que o pai foi criado e o pai igual que o avô, entendeu? Então, o cara sentou na mesma cadeira, carregou o mesmo peso, ficou nas mesmas posições, né? Comeu as mesmas porcarias. Isso a gente vê muito no pessoal que trabalha no campo, né? Que vai fazendo realmente a mesma coisa a vida inteira, né? E às vezes não se modernizam com as máquinas novas e fazem o mesmo esforço, né? E aí tem a genética para ajudar, então é muito complicado. Eu sempre digo para os pacientes, eu atendo às vezes pacientes que descarregam um caminhão a vida inteira e que não tem nenhum problema de coluna. E tem outros que são advogado, 25 anos, gravata, escritório, e que estão lá tendo que fazer às vezes uma cirurgia, porque já estão com uma doença avançada na coluna. Então existe um fator que genético com certeza domina isso aí. E a gente tem que ser humilde o suficiente, né, para encarar isso. É aquela história, a gente sabe que na família o que tem? É problema cardíaco? Então, tem que se cuidar. Tem que se cuidar. Não, mantém peso, faz check-up, vê os exames, né? Tenta comer direito, mantém um peso apropriado, faz exercício e tal. Mas falando exatamente nisso, Fernando, de assim, prevenção, quais são os métodos, vamos dizer assim, o que tem de melhor para a gente prevenir problemas de coluna? Bom, eu acho que o principal é a gente primeiro ter o diagnóstico, né? Então hoje a gente tem muito problema assim, de pacientes que têm dor e não procuram um médico. Ou procuram um médico que não faz o diagnóstico adequado, ou por não pedir algum exame adequado naquele momento, e o paciente acaba perpetuando o problema, a dor, e achando que aquilo é normal. Então a gente tem muitos pacientes que estão com dor às vezes há meses, há anos, e que nunca foram no médico. Foram fazer quiropraxia, fisioterapia, acupuntura, mandaram benzer, que nem eu digo, qualquer coisa, menos ir no médico fazer o diagnóstico. Geralmente não tem nada de mais sério, mas às vezes a gente acha um tumor na coluna, acha uma grande hérnia de disco, algum desgaste grande que precisa ser tratado para que não se torne algo incapacitante no futuro. Então, o recado que eu posso dar é, se você tem dor há mais de 2, 3 semanas, que não passou com analgésico comum, paracetamol, um diclofenaco desses mais simples, procure um médico, procure um ortopedista para fazer o diagnóstico. Diz, olha, não tem nada, bom, é muscular, bom, vai fazer o exercício, vai fazer uma fisioterapia, um pilates, um RPG, alguma coisa nesse sentido, para se tratar. Depois do diagnóstico, 99% das vezes, a enorme maioria dos casos, são tratáveis sem cirurgia, né? Com perda de peso, atividade física sem impacto, o pilates é muito bom, né, para a coluna, fisioterapia se estiver com dor, reeducação postural, então tem uma série de tratamentos para isso, né, antes de se falar em cirurgia, porque a cirurgia é só realmente para aquele paciente que não tiver a melhora, né, com os tratamentos ou que começar a piorar, né. Quer dizer, basicamente assim, perda de peso em quem está acima do peso é uma prevenção. Com certeza, porque eu sempre digo, dou um exemplo que é o seguinte, não adianta ter uma Kombi e botar o peso de uma Scania em cima, vai estragar todos os amortecedores, né? Então, se tu botar uma Scania em cima de uma Kombi, mais cedo ou mais tarde ela vai quebrar. Dos exercícios físicos, tu indicaria o quê? Isso depende, na verdade, da idade do paciente, da disponibilidade, e do que ele quer fazer. Porque não adianta eu obrigar um paciente a fazer, por exemplo, natação. Ou se ele tem um horário muito complicado, porque a natação às vezes é mais rígido, tu tem que estar naquele determinado horário na vaga da piscina, ou chegou o inverno, aqui é muito comum, eu fiz natação até abril, chega maio, começa a esfriar, e aí não faz mais nada. Tem que gostar muito, sabe? A natação no inverno é para mulher matar. Tem que secar cabelo, lavar cabelo, então começa a ter uma série de empecilhos, mas é excelente. Então tem gente que faz natação, faz hidroginástica porque gosta. Eu gosto muito do Pilates, tá? Porque os profissionais estão muito bem preparados hoje em dia e eles conseguem pegar aquele paciente que está sofrendo e treinar ele, né? Claro que depois ele não vai fazer Pilates talvez para o resto da vida, muitos fazem, acabam fazendo uma vez por semana lá, mantendo, junto com outras atividades. A academia é muito bom, sem impacto, sem uma sobrecarga exagerada, nada para uma hipertrofia maior. Na academia fazer musculação. Musculação. Pega um personal, exatamente, bem orientado. Nada para hipertrofia demasiada, assim, só para manter um tônus muscular. Porque a hipertrofia demasiada não deve fazer bem para a coluna, né? Não. Os caras que levantam muito peso também devem fazer mal, né? Não faz bem para nenhuma articulação, na verdade, né? Na verdade, atividade de alto desempenho, vamos dizer assim, qualquer atividade, um jogador de futebol, um atleta de atletismo, um corredor,
ele está todo estourado, porque ele forçou demais. É que nem tu pegar um carro e só andar, né? Por mais que tu faça manutenção, as peças vão gastar, né? Então eu sempre digo, olha, faz uma academia leve, tem que gostar, tem que aprender a gostar do exercício. Caminhada. Caminhada, né? Caminhada, ela é bom para a parte aeróbica. Para a parte da coluna, o que acaba acontecendo? Tu acaba não trabalhando os grupos musculares da coluna tanto. Um pouco da lombar, da parte das nádegas, mas a parte da dorsal e da cervical tu não trabalha. Então, o que acontece? O paciente tem pouco horário para fazer. Ele tem que escolher o que ele vai fazer. A maioria dos pacientes diz assim, doutor, eu posso 2, 3 vezes por semana fazer alguma coisa. Então a gente tem que orientar, não, então faz um dia pilates, aí os outros 2 fazem uma academia, que é mais dinâmico, é mais fácil, chega, faz e vai embora. Perde-se aquela hora, não 1h30, 2. Né? Porque as pessoas têm família, têm seus filhos, têm marido, têm mulher, têm trabalho, então as nossas 24 horas ficaram pequenas hoje, né? Até porque assim, existe uma tendência do pessoal de achar que pilates é muito tranquilo. Não. Né? Eu tinha essa ideia, porque eu escutava, eu jogava tênis com o pessoal. Puxado. E tinha o pessoal de mais idade, disse, não, eu faço pilates, eu disse, isso deve ser, entendeu? Foi pra velho. Daí a gente entrevistou. Quase um balé. Daí a gente entrevistou aqui um pessoal do pilates e eu durante 6 meses eu fui fazer. Eu digo, durante 6 meses, porque depois realmente faltou o que tu disse, tu tem que direcionar o teu horário, né? Não, e primeiro que as duas que nós entrevistamos, elas tinham um corpo maravilhoso, né? Até nós vamos trazê-las novamente. Mas é um negócio assim... A gente olha o corpo delas, dá vontade de fazer pilates, né? É um negócio tem pesado, não é tranquilo não. Então, eu vou para academia fazer minha musculação, eu cansava muito mais fazendo pilates, até porque eu estava mexendo com loja muscular que eu não estava acostumado, né? Então, eu acho que é uma boa dica para você, né? É o traumatologista, o ortopedista, traumatologista falando, quer dizer, olha, não tem muito tempo. A academia a gente sabe que hoje em dia é recomendado para quase tudo, né? A musculação, né? Mas com cuidado, justamente para não desgastar, né? A gente, é o que eu sempre digo para os pacientes, a gente não foi feito, se fosse para carregar saco, a gente era mula, né? E se fosse para correr, que nem, entendeu? Tem um pessoal que fica bravo quando eu falo, que os caras, fui até o gasômetro, voltei, fui não sei o quê, voltei. A gente vai ver esse pessoal, além do desgaste de articulação, o cara não consegue fazer massa muscular, porque ele vai queimando massa muscular. Exatamente. Né? Eu fico impressionado quando os caras dão medalha para quem correu maratona, quer dizer, medalha para o cara que está se matando. Porque o cara está se matando, ele está perdendo inclusive massa cardíaca. É verdade. Né? Mas dão medalha pro cara. O camarada que inventou a maratona morreu, né? Morreu, né? Quer dizer, a batalha do Peloponeso, o cara saiu correndo para dizer que tinha ganhado, chegou lá e caiu morto, né? Então o que a gente sempre diz assim, exercício moderado, alimentação adequada, porque daí é o peso, né? Suplementação. Eu acho que isso aí previne praticamente tudo que é tipo de doença, né? Eu digo que tem uma palavra que resume isso tudo. Evitar o excesso, de qualquer deles. Seja da corrida, seja da musculação, seja do próprio pilates. Tá? Tem que evitar o excesso, tem que saber dosar. A vida é uma média, eu sempre digo, não adianta tirar 10 em matemática e 2 em biologia. Não vai passar de ano. Não adianta. Nem no vestibular, né? Nem no vestibular. Então não adianta, né? Então tem que fazer uma média dessas coisas, né? Do trabalho, do lazer, da família, de tudo, né? Bom, nós vamos para o próximo comercial e a gente já volta. Você não saia daí, que aí nós vamos falar sobre algumas opções cirúrgicas também. A gente já volta. A cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina.
Vamos comprar doce? A gente tem que esperar o intervalo, filha. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ó, se você está nos assistindo a partir de agora, eu acho que a melhor parte do programa sempre fica para o fim. De qualquer jeito, isso não é desculpa para você assistir a gente só no fim, tá, pessoal? Comece desde o início, porque desde o início vai ter algumas dicas importantes. Mas então, tem como acessar o programa. Mas se perdeu, entre no nosso site www.programavivamais.com.br e clique no Assista Aqui. Os programas dos últimos 5 anos estão lá, nós já vamos fechar quase 5 anos. Inclusive esse, estão lá. Né? Inclusive esse. O Dr. Fernando Sanches está falando sobre coluna. Pode ser que não esteja imediatamente agora, mas em uma semana ele vai estar lá no site também. A gente corre atrás para dar certo, mas em uma semana com certeza está lá. O Fernando já deu algumas dicas para vocês a respeito de como fazer para ter saúde, né? Como não ficar doente da coluna. E que, via de regra, a grande maioria das vezes dá para tratar clinicamente, né, Fernando? Isso. Quais são os métodos diagnósticos hoje? Bom, Miguel, a primeira, como a gente aprende na faculdade, a primeira coisa é a anamnese, conversar com o paciente, escutar as queixas dele, porque isso é muito importante, isso nos dá uma noção bem clara do que o paciente tem. Essa semana atendi um paciente encaminhado por um outro colega, que estava com uma dor nas costas, irradiada para o abdômen. Ele tinha um cálculo na vesícula, não tinha nada de coluna, né? Então, assim, se a gente fica desatento, faz uma ressonância da coluna e isso, por acaso, não aparece na ressonância e aparece um problema de coluna, eu começo a tratar a coluna dele. Então, quer dizer, o exame físico é importante também, examinar ele, ver para onde é que irradia a dor, se ele tem dor na perna, se dor no braço, se formiga, se dói. Então, isso é muito importante. Então, isso é o básico que o médico tem que fazer. A gente tem uma série de exames, né? Eu sempre digo assim, o raio-x no consultório hoje em dia perdeu muito valor como um exame inicial, assim. Então, assim, fazer o paciente fazer uma radiografia, uma dor crônica na coluna, e fazer o raio-x e voltar e te trazer, não vai mudar praticamente nada na tua conduta, né? Porque tu vai acabar tendo que pedir um exame mais avançado. Então, hoje em dia, o especialista em coluna, vamos dizer, no consultório, ele acaba se baseando muito numa ressonância magnética, para a maioria dos casos, porque isso abre o horizonte. Eventualmente, tu vai precisar de uma tomografia para ver a parte óssea, a parte articular, se tiver alguma doença específica nessa área. Mas a ressonância basicamente nos diz tudo sobre o disco, sobre a medula, sobre as raízes nervosas, sobre a musculatura, ligamentos, que são as partes que geralmente dão mais problema. Aí a gente tem lá o paciente que tem uma hernia de disco comprimindo um nervo que vai para a perna, por exemplo, uma raiz do nervo da lombar, tá? E esse paciente tem uma dor irradiada para a perna. A gente tem que fazer o exame físico, ver qual é o dermátomo que dói, aquelas coisas que a gente aprende. Mas a gente tem outros exames que nos ajudam também, como a eletroneuromiografia, que muitos pacientes já fizeram, aquele exame das agulhinhas, para ver a localização, qual é o trajeto nervoso que realmente está com problema. Quando a gente junta esses exames, às vezes tem uma cintilografia óssea junto, outros, dependendo do caso, a gente vai ter um diagnóstico mais preciso e menos chance de errar automaticamente, né? Então, deixar passar algo, né? Então, a gente tem que fazer os exames de imagem, são muito importantes, claro que junto com o exame físico e com a anamnese, mas o principal hoje em dia que acaba nos levando ao diagnóstico definitivo são exames de imagem, principalmente a ressonância magnética, né? Eu pensei que fazendo a ressonância não precisaria fazer a tomografia. É que depende muito do tipo de lesão. Às vezes, a ressonância é bom para partes moles. Para osso, a tomografia é um raio-x muito melhor, vamos dizer assim, e ele nos mostra mais detalhes, por exemplo, de uma articulação facetária, da parte óssea, às vezes em determinados tumores, em determinadas lesões benignas, ele acaba nos ajudando mais do que a ressonância, às vezes. Tu vê, né, que mesmo sendo médico, a gente não tem noção da especialidade dos outros, tá, pessoal? Então imagina você pegar alguém que não é especialista. Não, e porque não a gente só aprende isso. Na faculdade, né, era aquela história, raio-x, depois veio a ecografia, daí depois alguns exames de contraste, né? Daí a tomografia que era, né? Então na minha cabeça eu digo assim, bom, tomografia, mas se o pessoal tiver a ressonância, que seria uma etapa acima, né? Mas, Mi, não é nem só isso. Tu sabe que a gente tem um conhecido em comum que ele
sempre dor nas costas, começou a tomar anti-inflamatório. Aí a pessoa não é médica, não é da área da saúde, acha que não tem problema, aquilo tira a dor dele, toma direto. É muito importante saber que tem determinadas medicações que não pode tomar mais do que 5 dias. Exatamente. Por exemplo, o anti-inflamatório. Ele foi parar na UTI. Fez uma úlcera de... Existem ótimos anti-inflamatórios hoje em dia que são receita controlada, 2 vias brancas. Então o paciente não tem acesso, ele vai tomar ali 7 dias, 14 dias, 5 dias e acabou. Mas tem os que têm acesso, né? Exatamente. Eu acho que não tem nada a ver com o tema, vamos dizer assim, mas é uma coisa impressionante. Eu, todos os dias na minha clínica diária, no mínimo 5, 6, 7 pacientes me pedem uma receita do cardiologista, um remédio para dormir, e eu não dou. E às vezes parece antipático, mas eu sempre explico para o paciente, olha, se eu for dar uma receita dessa, que eu não sei o que eu estou dando, às vezes eu teria que perguntar qual é a miligrama do remédio, porque eu não sei nem o que se trata. Ficar renovando receita, isso é muito perigoso, porque no ano tu vai renovar mais de 1000 receitas. Se uma der problema, o que tu vai dizer para o paciente? Então é muito complicado isso. Olha, ainda hoje... É o que eu sempre... Desculpa, eu vou te deixar falar, depois eu vou completar. Mas ainda hoje, a minha empregada chegou, a moça que trabalha conosco lá, muito querida, chegou hoje. Não sei o que nós estávamos falando, ela falou assim, mas eu ando com uma dor nas costas. Eu disse, tu tem que ver isso aí. Não, mas sabe que tem um remedinho que eu tomo, Tandilax, passador. Eu disse, quanto tempo tá tomando? Mas faz meses que eu tomo todo dia. Eu disse, mas não pode tomar assim de jeito nenhum. Ela vai visitar o gastro. Nenhum. Eu falei pra ela, tu vai parar na UTI qualquer hora dessas. Não é verdade. E é interessante, viu, Fernando? Porque assim, tem colega que costuma falar mal de tratamento de outro colega, né? Porque isso aí, estão dando isso aí, imagina, eu já passei por isso aí. Certo. Eu já falei uma vez na televisão isso aí, né? E dá remédio para dormir. O remédio para dormir, na verdade, é um ansiolítico. Quer dizer, é off-label para dormir, né? Eu estou dando uma coisa que não, já que eles gostam tanto de falar em bula, em libula, né? Por exemplo, anti-inflamatório. Tem um que davam para todo mundo, distribuíam. Matou 140 mil pessoas nos Estados Unidos. Porque lá eles fizeram uma avaliação, né? Que é o tal do Vioxx, que saiu do mercado, né? Que era o suprassumo do máximo. E tirava dor. Tirava dor, claro. Alguns tiravam de forma permanente. Né? 140 mil pessoas permanentemente sem dor. Isso lá que fizeram todo um rastreamento, um levantamento. Imagina aqui quanto não foi. Né? Então esse negócio de dar receita sem saber o que é, você que está pedindo para o colega que não é da especialidade, não fique chateado não, porque quem não é da especialidade realmente vai fazer o que o Fernando falou. Quer dizer, não é da minha área, olha, mas é um remedinho que eu tenho que ir no cardiologista, então vá no cardiologista. Olha, o ano passado ainda eu tive essa experiência, uma paciente muito querida, amiga nossa, me ligou e disse assim, olha, tu me consegue um antibiótico? Meu marido está passando mal, está com febre, está com todos os sintomas assim, assim, assim. Aí eu comecei a perguntar para ela os sintomas, eu falei assim, olha, faz o seguinte, leva o teu marido agora pro Moinhos, que ele está com gripe A. Será, Ana? Não estou brincando. Eu não vou te dar receita, não é porque eu não gosto de vocês, mas é porque eu gosto de vocês. Vai pro Moinhos. Aí depois me ligaram, agradecendo e tal. Realmente ele estava com gripe A. Ou seja, se a gente, por amizade, passar a receita, podia ter morrido, né? Não, é aquela história, de repente tu vai estar dando alguma coisa, a dor é um sinal. Claro que ninguém quer ficar com dor. Mas a dor é um sinal de que tem alguma coisa que não está boa. Mas tem um exemplo bem simples que é a hipertensão. Os pacientes, eles chegam para nós e dizem assim, doutor, eu tomo esse remédio aqui, esses 2, 3 remédios aqui para pressão, um diurético, um inibidor, não sei do que, e estão tratando. Aí tu faz a pergunta, há quanto tempo? Há 2 anos eu tomo essa medicação. 2 anos. Desses 2 anos tu engordou e mais... engordei 15 quilos, doutor. Se ele engordou 15 quilos, com certeza aquele remédio já não está mais ajudando. Ele vai ter que aumentar a dose. Mas ele não foi mais no Mas ele nunca mais voltou. Porque nesses 2 anos, ele passou indo no urologista, no outro, e às vezes os médicos, os colegas vão renovando para não parecer antipático. E isso é uma rotina, uma cultura que tem que mudar, né? E o anti-inflamatório é muito isso. O paciente chega no balcão da farmácia e o balconista da farmácia indica. E o balconista da farmácia, muitas vezes... trabalhava num telemarketing, não tinha nada a ver com a farmácia. Mas ele aprendeu de orelha. Ele acha que o cara está ali, o cara sabe. Eu já vi os caras receitar em balcão de farmácia, não era o farmacêutico, não. Sim. Né? Que também não deveria receitar. Aliás, o farmacêutico está ali para ver se a coisa está bem. Sim. Né?
Mas a receita é do médico. Às vezes até o balconista, né? Não, exatamente. Então, o pessoal costuma fazer com o corpo o que a gente não faz com um carro, por exemplo. Miguel, eu sempre conto a mesma história. Anualmente, eu faço um diagnóstico de 2 ou 3 pacientes com tumores na coluna, metástase ósseas muitas vezes, tá? Pacientes da faixa de 50, 60, 70 anos, que estavam se tratando, às vezes, com métodos alternativos, ou com remédio, ou com quiropraxia, que são ótimos. A coluna já era produto de uma doença anterior. Exatamente. Né? Mas mas eles começaram a se tratar por causa daquela dor, mas na verdade o que estava gerando a dor era o tumor e eles não fizeram o diagnóstico. Porque eles foram no balcão da farmácia, tomaram um anti-inflamatório e aí se acostumaram com aquilo e vão aumentando a dose sem perceber. Aí foram num fisioterapeuta, num quiroprata que não teve o cuidado de dizer, não, antes vamos fazer o diagnóstico, né? E aí não faz o diagnóstico, ou faz um raio-x, que muitas vezes no raio-x não detecta. Não mostra nada. E aí o que acaba acontecendo? Esse paciente perdeu o timing do tratamento e muitas vezes a gente não tem muito mais o que fazer, é só paliativo, né? Então isso é muito triste às vezes, né? Qual é o sintoma, por exemplo, quem está desenvolvendo um tumor de coluna? Só para a pessoa mais ou menos saber. Bom, o tumor na coluna geralmente ele é dor. Tá, vamos dizer assim, o primeiro diagnóstico é dor. Não existe tumor silencioso na coluna? Existe, ele começa silencioso. Ele começa a gerar dor quando existe uma... compressão, né? Ou uma compressão das estruturas nervosas, que é bastante comum, ou quando o osso começa a ficar muito deteriorado, vamos dizer assim, ele começa a expandir o tumor e o osso começa a ficar, vamos dizer assim, porótico. Mas daí a dor é dor mesmo, E aí né? começa a gerar microfraturas, não é? Então o paciente vem com muita dor, né, na coluna e na região das costas. E muitas vezes o raio-x inicial, numa fase inicial dessa dor, não detecta, né? Ou detecta, mas tanto o radiologista como o ortopedista não conseguem naquele momento ver. Claro que depois de 2 meses, 3 meses, tendo uma ressonância, vão olhar aquele raio-x, não, mas aqui realmente, se for olhar bem, tinha, né? Mas naquele momento não era perceptível, né? Então, por isso que eu digo a importância de fazer o exame correto também. Então, um paciente com uma dor há 3, 4 semanas que não melhorou, bom, vamos fazer um exame mais aprofundado para ver se não tem nada. Porque se tiver, bom, se de cada 100 um tiver e a gente achar, maravilha, já vai ter valido a pena. Né? Mas falando do tumor, né, geralmente é uma dor progressiva, que começa a não melhorar mais com anti-inflamatórios ou com a fisioterapia ou com a quiropraxia que aquele paciente vinha fazendo. Né? É uma dor que piora com o tempo. Né? Esse tipo de atitude do Fernando é o que a gente sempre fala aqui, tá? Não estou rasgando cedo, sim, não. Sim. Esse negócio de dizer assim, eu atendi 100 e um teve problema, peraí, isso visto pelo lado de quem atendeu. Para quem está sendo atendido, é 100%. Para quem está atendendo, é 1%. Exatamente. Então, esse é o melhor jeito de a gente, acho que encarar, né? Eu tratei 100 pacientes e um deu problema. É 1% só. Não, mas peraí, ele está se tratando pela primeira vez, então nele a estatística é 100%. Não, é a mesma história do avião, né? Quando a gente vai entrar no avião, se tu chegar para o piloto e perguntar, esse avião vai cair? Não, ele vai olhar e dizer assim, não, a estatística, mas se aquele avião cair, não te preocupa que o piloto, para o passageiro, para o piloto, para aquela turma ali, vai ser 100%. Né? Então, quer dizer, a estatística vale para fazer programa social, para ver estatística de custos, mas para a pessoa em si, vale o 100%. Aquele indivíduo... Por isso, se aconteceu contigo, é 100%. Eu sempre digo, quando a gente vai atender o paciente, a gente abre a porta para o próximo, a gente tem que zerar todo o Winchester e começar toda uma história de novo. Todo o problema que a gente teve com os outros pacientes, aquele paciente quer atenção 100%. Pode levar 5 minutos a consulta ou 2 horas. Exatamente. Ele quer que tu esteja com ele. E é isso é o mais importante. Né? E para fazer diagnóstico é isso aí também, né? Não adianta escapar. Não, eu examino de cada 100, me escapa 1 ou 2. Isso não é desculpa. Claro que, infelizmente, a gente trabalha com possibilidade de errar. Mas não pensa que nós médicos gostamos de errar, não. Não tem nada que chateia mais, porque médico é tudo megalomaníaco, né? Quem trabalha na área da saúde, né? Então, não tem coisa que chateia mais a gente do que alguém dizer assim, eu não gostei do resultado, ou não, eu não consegui fazer o diagnóstico, eu não consegui tratar. Pra gente... A gente estuda que é para resolver, né? Passou 100 que a gente resolveu. Tem um que diz, mas não era isso, a gente, que chato. Mas sabe, Miguel, eu tenho uma frase que eu sempre digo para os meus auxiliares, para a turma que trabalha comigo. Eu digo, a primeira coisa, quando tu tirou as luvas no bloco cirúrgico, o que tu faz? Eu faço isso. Eu saio, vou até a porta, chamo os familiares e dou a notícia. Porque eles estão lá muito ansiosos. Claro. Porque às vezes a gente diz, não, a cirurgia vai levar 1 hora, 1 hora e meia.
Mas eles estão lá 4, 5 horas, porque eles chegaram 2 horas antes, a cirurgia enrolou para começar, levou 1 hora lá, porque não estava pronto, faltou o material e tal. Então, para eles, a cirurgia deu algum problema. Porque, pô, o doutor disse que ia levar 1 hora, 1 hora e meia, eu estou aqui há 4, 5 horas, ninguém veio me falar nada. Então, a primeira coisa, tira as luvas e vai falar com o familiar. Né? Quem já teve familiar sendo operado, e eu já tive mesmo, todo com mundo médico, já teve. E vai ter, tu tá lá na sala de, na sala de espera, preocupado, né? Se está dando tudo certo, né? É a mesma coisa um voo de avião. Quando, pô, tu olha que lá, pô, o voo não chega, mas saiu no horário. É a mesma coisa. Tu não sabe se o avião não está dando volta porque fechou o aeroporto ou porque teve algum problema. Tu começa a ficar preocupado. As pessoas querem ser tratadas individualmente, não coletivamente. Exatamente. Né? Esse eu acho que é o grande erro, desculpa, vou dar uma pitadinha aí, é o grande erro dos partidos de esquerda, né? Que acham que o ser humano é igual. Ó, nem Deus fez ninguém igual, pessoal. Então não adianta tu querer achar que tu vai fazer lei e vai deixar, não adianta. Isso, tu pode tentar fazer coisas sociais para tentar dar qualidade para todo mundo. Agora, esse negócio de fazer todo mundo virar a mesma pessoa, isso não existe. Né? Até porque a gente não nasce igual. Um nasce com um problema no pé direito, outro no pé esquerdo, outro na mão esquerda, sei lá eu. Não, e até porque o problema é quando tu faz isso, tu nivela por baixo. A pessoa que está embaixo não vai subir, mas a que está em cima vai descer. Porque ela vai dizer, para que eu vou me esforçar? Exatamente, para que eu vou me esforçar? Então, assim, não adianta ficar imaginando, e a gente sabe disso. Aliás, quanto mais de esquerda, mais de desnível eles fazem. Eu comecei a operar na Alemanha com um colega, que é o Dr. Carlos Wiebel, há 22 anos atrás, quando caiu o Muro de Berlim. Né? Então a gente teve chance de ver assim, o lado oriental e o lado ocidental. A diferença que era um lado do outro. Né? E as diferenças, justamente assim, as pessoas mais iguais eram as do Ocidente. E as mais diferentes, quer dizer, era do partido... Sofridas. Não, era do partido, o cara tinha tudo. Não era do partido, o cara ia morar lá no raio que o Esparta. Morava em casa, que não tinha teto, porque tinha marca de tiro da Segunda Guerra ainda. Eu vi isso aí. Encostado no Muro de Berlim, era tudo bonitinho, o pessoal do partido. A 2 quilômetros do muro, na época, era o pessoal que morava 2 ou 3 famílias no mesmo apartamento, não tinha janela. Então, mas é casa, não é favela. Mas o cara da favela aqui, de repente, no Rio, o clima é um clima... Tem uma TV maravilhosa. E o clima é um clima ameno. Uhum. Lá era menos 20, menos 30. Né? Só uma particularidade. Mas assim, os tipos de cirurgia que tem hoje? Me conte. Bom, Ana, o que mudou na cirurgia? Porque assim, eu sei que cirurgia de coluna assusta muita gente, né? Com certeza. Eu acho que o primeiro medo das pessoas que nos procuram, assim, diz, vou ter que operar e tal, eu sempre digo assim, não, eles perguntam assim, o que pode acontecer, doutor? Pode morrer, como em qualquer procedimento. Qualquer cirurgia. E aí diz assim, não, doutor, morrer não é o problema, eu quero saber se eu vou continuar caminhando, se eu não vou ficar numa cadeira de rodas. Esse é o grande medo dos pacientes. Com as tecnologias atuais, com as técnicas cirúrgicas, o risco disso diminuiu bastante, tá? E, ao mesmo tempo, o treinamento dos cirurgiões, né? Antigamente, o cirurgião de coluna era alguém que fazia uma especialidade, ortopedia ou neurocirurgia, e começava a fazer por conta. Hoje em dia, não. Hoje em dia existe sociedade de coluna. Hoje em dia, você, depois da ortopedia, tem que fazer 2 anos para se tornar um membro da sociedade de coluna. Então, quer dizer, existe todo um treinamento, todo um aperfeiçoamento para isso. E que a pessoa pode checar também se o cara é da sociedade de coluna, se é cirurgião, né? Exatamente. Porque existe zebra, mas a pessoa, quando ela é especialista na área, ela sabe resolver o problema, né? Com certeza. Os riscos diminuem pelo treinamento, pela prática, porque saiu, porque treinou, porque acompanhou bons profissionais que o orientaram, né? Mas, basicamente, hoje, o que está mais em voga, vamos dizer assim, são as cirurgias menos invasivas, né? Não só pela maior recuperação, pela recuperação mais rápida, menor índice de infecção, mas pelos menores riscos que isso envolve. Então, antigamente, a gente, por exemplo, uma escoliose, a gente tinha que abrir a coluna toda, passar ganchos. Hoje em dia, a gente coloca parafusos sob supervisão eletrofisiológica, com risco praticamente inexistente de uma lesão medular grave, né? Antigamente, o paciente tinha que ser acordado no meio da cirurgia para mexer as pernas, para ver se estava tudo bem. Hoje em dia isso não existe mais, né? Então, ver uma lesão grave numa cirurgia de coluna hoje é a exceção da exceção da exceção. É uma tragédia, vamos dizer assim, que a gente quase não vê, né? Que se via antigamente, né? Com mais frequência. Então, hoje a gente tem técnicas de não fusão, ou seja, o que existia antigamente? Basicamente, artrodese, que era fixar, né? Uma vértebra na outra. Isso... Primeiro que tira o movimento daquela vértebra, né? Limita o paciente na mobilidade
Segundo, que acaba sobrecarregando os outros discos da coluna, então a gente tem uma coisa que se chama doença do disco adjacente. Então, no momento que você tira o movimento daquela vértebra, é como um caminhão que tirou o eixo, mas continua com a mesma carga. Os outros pneus vão absorver aquela carga, então eles vão acabar gastando mais rápido. Então, isso é bem comum. A gente opera um paciente hoje, daqui a 10 anos, 5, 6, 7 anos, faz uma nova ressonância, ele já tem desgaste nos discos de cima, que muitas vezes tem que ser estendida aquela artrodese. Então, a gente evita ao máximo a cirurgia de fixação. Isso é a primeira coisa que o ortopedista, o cirurgião de coluna moderno faz. Aí a gente vai desde procedimentos que é com agulha, com catéter, com procedimentos ambulatoriais mesmo, e que a gente tira a hérnia de disco, ajuda a tirar a dor, né, denervando as articulações que estão gerando dor, e até evoluindo para cirurgias de prótese, que mantém a mobilidade, fixação dinâmica, que são cirurgias que tiram a carga de cima do disco e que evitam uma destruição articular, né? Para daí, se um dia precisar, aos 70 anos, fazer uma artrodese. Aí a gente não tem tanto problema. O problema é fazer uma artrodese num paciente de 30 anos, pelo futuro dele, né? Que como tu falou, era o que era feito de eleição antigamente. Até, né? 15 anos atrás, 12, 15 anos atrás, era o que se fazia no mundo todo, né? 15, 20 anos atrás. O Brasil ainda está um pouco atrás nessas técnicas, né? Basicamente por uma questão dos convênios, né? Que não autorizam, que é uma briga diária tentar autorizar uma cirurgia dessas, né? Então existe muito litígio judicial para se conseguir autorizar esse tipo de cirurgia. Porque são cirurgias mais caras, muitas vezes não existe um produto nacional que tenha registro na Anvisa, e isso acaba não sendo possível, tem que pedir um material importado que custa mais caro para o convênio, e como a gente falou, para o convênio interessa o todo, não aquele indivíduo, né? Então, muitas vezes acaba gerando esse tipo de litígio por isso, né? Pela falta de autorização, né? E para fazer o diagnóstico, Fernando, eles são mais maleáveis hoje em dia? Porque também tinham... Os convênios também eram um problema, né? De pedir uma ressonância, por exemplo. Hoje em dia está um pouco mais tranquilo, porque eu acho que eles se deram conta também, né? Que é postergar a ressonância. Por exemplo, estou falando da ressonância, que é o exame mais caro, que é o mais preciso, que é o que a gente pede mais. Não adianta, ele vai em ti lá. Tu vai lá, consulta, pede um raio-x e ele vai embora. O paciente tem acesso ao conhecimento. Então, e ele diz assim, pô, o cara só me pediu uma ressonância. Então ele vai num outro. Aí o outro, pô, já pediu a ressonância, então eu vou pedir uma tomografia. Aí ele pede a tomografia. O paciente já não gosta, porque ele diz, pô, eu quero a ressonância, porque eu sei que é o exame melhor e tal. Fez a tomografia e o convênio autoriza. 3 meses depois ele não satisfeito, porque não melhorou, porque não tinha que melhorar mesmo, às vezes. Tem uma doença que de repente vai precisar de algum outro tipo de tratamento. Ele procura um especialista que pede a ressonância. Então o convênio gastou 3 vezes. Né? Gastou 3 consultas, gastou às vezes fisioterapia, gastou tratamentos que não eram necessários. Mais caro, né? Porque não tinha um diagnóstico. Né? Então isso é muito comum no dia a dia. Né? Exatamente porque existe uma pressão, às vezes, de alguns tipos de convênios, principalmente convênios em que o médico atende dentro da entidade, vamos dizer assim, não no seu consultório, não como credenciado, sim como meio empregado, que pediu muito exame, eles te ligam, olha, meu filho, se tu continuar pedindo o exame, nós vamos te demitir, no caso, te demitir. Aí tu não vai mais operar. Né? Então existe, a fonte pagadora hoje ela tem esse poder sobre o médico, e o médico que se rende a isso acaba prejudicando o seu paciente. Né? Das cirurgias, tu falou que hoje em dia se faz muita cirurgia microinvasiva. Né? Isso. Esse paciente é um paciente que ele faz o que? Ambulatorial? Ele faz e vai para casa? Algumas cirurgias são ambulatoriais, né, em que o paciente, algumas até com anestesia local, com sedação leve, sem grandes problemas, até para hérnia de disco, cirurgias muito boas para o paciente. Porque tem gente que sofre anos com hérnia de disco, mas existe uma cirurgia que resolve? Existe, com certeza, várias cirurgias, né? Vários tipos. Isso vai depender do grau de desgaste do paciente, da idade, do tipo de hérnia, da localização. Né? Então tem uma série de fatores. Né? E tem outras cirurgias que não são ambulatoriais, mas o nível de desconforto pós-operatório é mínimo. Então o paciente opera hoje de manhã, à tarde ele muitas vezes está saindo da cama, no outro dia ele quer ir embora, a gente não deixa para completar 48 horas de antibiótico. Então tem isso também. Então, embora não seja com catéter, ou seja ambulatorial, com cortes mínimos, mas que também, pelo fato de serem menos invasivas, destruírem menos articulações e principalmente a musculatura, porque o que mais dói é o músculo, na verdade, né? O trauma sobre o músculo, é o que acaba gerando mais necrose, mais dor muscular, né?
Então, isso acaba um pós-operatório muito mais confortável para o paciente e com menores riscos de infecção e principalmente o resultado da biomecânica, né? Porque a gente pegar um paciente de 30 anos, tirar o disco dele, comer com saca-bucado, que nem quem vê uma cirurgia de artrodese vai entender o que eu estou dizendo, sabe? Tirar todo o osso, para botar parafuso, para botar... Tem a sua indicação, tem pacientes que mesmo com 30 anos vão ter que fazer porque a doença está no estágio que só permite muito, isso. Né? Mas aqueles pacientes que conseguem evitar esse desfecho, é fantástico, porque às vezes tu vê um paciente depois de 3, 4, 5, 10 anos, tá lá com a sua coluna bem, jogando futebol, andando de jet ski, fazendo uma série de coisas que o paciente com artrodese muitas vezes não consegue porque já está fazendo a segunda cirurgia. Né? Bom, Fernando, infelizmente a hora passa tão rápido, já passou uma hora. Que bom. Mas com certeza vamos trazer o Fernando de novo, né? E olha, com certeza, você que está assistindo, com certeza ficou dúvidas. Você mande suas perguntas para nós. A gente vai ter o maior prazer em trazer o Fernando para cá de novo. Doutor Fernando, muito obrigado pela tua disponibilidade de estar conosco hoje. Foi muito bom. Foi uma aula, na verdade, de ortopedia. Que bom, mas eu acho que tem muita coisa ainda para conversar. Que bom, que bom. Vamos te trazer muitas vezes. Que e você bom. Mande as suas perguntas, mande as suas dúvidas, que a gente vai ter o maior prazer em trazer o doutor Fernando. Procure o especialista, a gente sempre fala isso. E sempre, não se esqueça, né? Procure um especialista, procure ver direitinho se ele é realmente cirurgião, se ele realmente é especialista na área, em todas as áreas. São 4 anos de residência, mais 2 de especialização em coluna. São 3 de residência e 2 de especialização em coluna. Quer dizer, por que será, né? Não é para todo mundo fazer, então procure especialista. E a gente se encontra no próximo sábado. Até lá.